Uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Programa Edificando Vidas. Sua família no altar de Deus. E o espaço Edificando Vidas de hoje vai ser conduzido pela pastora Elisandra, que entrevistará a Ieda, da cidade de Teotônia, uma história maravilhosa de vida, aonde você que é mãe, você que está com a sua família, vai acompanhar no dia de hoje um programa voltado em homenagem ao Dia das Mães. Não perca, será um programa maravilhoso para edificar a tua vida no altar de Deus. E o Espaço Edificando Vidas de hoje recebe uma mãe, uma guerreira, uma irmã em Cristo, que edificou a sua casa pela palavra de Deus, os seus filhos. Nesta semana que antecede o Dia das Mães, aonde muitos estão correndo para comprar o seu presente para suas mães. Mas mãe é mais que isto, mãe é todos os dias, mãe é mais que um comércio. Então hoje vamos conhecer uma guerreira, uma mãe com uma história forte de vida. É um prazer recebermos a senhora, neste programa e queremos hoje conhecer um pouco da história de uma mãe, uma mãe abençoada na presença de Deus. Amém. Prazer, pastora, também estar aqui, poder cooperar, divulgar assim para as pessoas, sobre esse tempo com Deus, e esse tempo maravilhoso que é ter filhos, Ter filhos é para a vida toda, Então é maravilhoso isso. É verdade, irmã. Mas nós gostaríamos de saber como foi a sua história de vida com os filhos, quantos filhos essa mulher guerreira tem. Muitos até vão ficar se perguntando, mas como ela fez, para conseguir ajudar, criá-los, Então ela vai contar hoje a sua história aqui, um pouco mais da sua história. Bom, eu tenho, na verdade, assim, muitos filhos. Tenho muitos netos que posso dizer que não conheço, mas eu tenho, assim, hoje eu tenho 4 filhos biológicos, eu tenho 2 filhos adotados. Um filho adotado nasceu no meu coração por amor a esse menino, que é o Ricardo. E eu tenho uma filha adotada que nasceu no coração de Deus, que é a Bruna, Que ela, eu digo que ela faz só 10 meses que ela nasceu, mas ela já nasceu com 17 anos. Então filhos, todos são preciosos, mas os que a gente adota não tem idade, para a gente adotar. Quando Deus coloca para nós adotar, a gente adota. E fora isso, eu tenho assim que passou por a minha casa 19 meninas e 3 meninos que moraram comigo, que eu cuidei deles de 6 meses, 1 ano, até uma que foi com 6 anos, ficou na minha casa. Saíram 2 casadas, outros eu encaminhei depois de outra forma, Então esses foram que ficaram mais. Mas fora isso eu tenho assim muitos filhos, aqueles filhos do coração, que eu morei numa cidade que tinha faculdade. E esses filhos então vinham, ficavam, tinha pessoas que ficavam 2, 3 dias, uma semana. Famílias inteiras eu adotei como filhos que precisaram ser socorridos, como uma casa de passagem. Então eu doei meu tempo, minha casa, Mas o que eu queria deixar assim bem claro, que filho é precioso, ser mãe é maravilhoso. E ser mãe não é só biológico. Você pode ter os filhos biológicos, você pode ter os que você adota legalmente, como eu fiz com o Ricardo e a Bruna, eles são adotados legalmente. Mas você pode também adotar, você pode adotar um filho que precisa de ser teu filho 1 ano, 6 meses, ou um filho que precisa simplesmente de um conselho, de um ensino, ou você pode adotar também uma criança que você precisa assumir um compromisso de dar carinho ou dar um bem material, ou adotar, como eu digo assim, como filho até mesmo um velhinho, Tá lá no asilo, você adota, vai lá, visita, cuida, Então, para mim, resumindo, ser mãe é dom de Deus, é um chamado, é um ministério de Deus, ser mãe. E é um trabalho a ser feito nunca sozinha. Teu marido te ajuda, eu costumo frisar que meu marido é uma bênção, ele me ajuda a ser mãe. Meus filhos biológicos são uma bênção, me ajudam. Esses que eu adotei, eles adotaram juntos sempre. Todos que passaram pela minha casa, que precisaram de ajuda, eles ajudaram também.
E ser mãe é assim, tu depender de Deus, tu confiar em Deus, porque sozinha, tendo o marido e os filhos, pode ter condição financeira, como muitas vezes eu não tive condição financeira, mas eu tinha o amor. Então assim, tu depende mesmo é de Deus. E tu tendo Deus para ser mãe, tu tem o resto tudo. Que tudo daí Deus coloca, né? Então tu, com Deus junto, como eu digo, com Cristo no barco, né? Tudo vai bem. Aí tu vai criando os filhos e daí Deus vai te dar os temperos certos, que é o amor, a paciência, a perseverança, a mansidão. O perdão é muito importante para ser mãe, porque tu tem que sempre saber pedir perdão para os filhos, saber perdoar já antes, porque vai ter as etapas da vida do filho que tu tem que ter sabedoria, graça de Deus, né? Então eu costumo buscar assim o meu refúgio para ser mãe, na palavra de Deus, no meu tempo com Deus em oração, no pedir graça de Deus e em algumas vidas que eu uso como exemplo, né? Eu tenho hoje 2 filhas casadas, são guerreiras, são mulheres sábias que colaboram com seus maridos, né? Elas já têm filhos também, tenho exemplo como elas. Tenho um exemplo de mãe, a irmã Elza Lescou, que mora em Santa Catarina, uma mulher que é uma guerreira, ficou viúva cedo, criou seus filhos e me ajudou muito também, né? No exemplo de mãe, até na parte financeira, de como cuidar dos filhos. E ela sempre me instruiu muito dentro da palavra de Deus, também me ajudou. Aí foi ao contrário. Ela não me adotou só como filha, eu adotei ela como mãe, né? E tem isso, então. Né, irmã? Muito lindo essa história que ela está nos contando, porque em todas as etapas em que ela precisou, ela buscou em Deus a sabedoria, né, irmã? Então, lá em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 27, o rei Salomão, né, cita: então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Muitas vezes nós precisamos buscar a sabedoria, que mesmo que você hoje não possa ter seus filhos biológicos, você pode ser uma mãe como esta está sendo, uma mãe que adota, uma mãe que Deus deu a bênção dela ter os filhos delas biológicos, mas ela teve também essa vontade de buscar em Deus a sabedoria para momentos em que ela precisou conduzir estes filhos. Ela buscou na palavra de Deus, uma mulher sábia, edificando a sua família. A gente sempre fala, irmã, lá na nossa igreja, eu acho que a senhora até já ouviu falar, que primeiro a primeira profissão nossa deveria ser do lar. Todos nós deveríamos ter a primeira profissão, tanto homens como mulheres, ser do lar primeiro, para depois, né, vir a nossa profissão. Por quê? Porque é ali que a gente encontra a maneira de tratar com o ser humano. É ali o nosso primeiro ministério. O que a senhora gostaria de dizer a respeito disso, irmã? Que quando nós estamos buscando em Deus, todo esse ministério de mãe, aquilo que Deus nos coloca para fazer, nós abraçamos e tudo dá certo, né? Tem o exemplo da vida do Ricardo, esse menino que eu adotei. Ele tinha problema sério de saúde. E no ponto de que, aos olhos do mundo, um médico em Porto Alegre disse: nem se apegue porque ele não vai até 12 anos. E eu coloquei diante de Deus, né? Então eu costumo usar assim o exemplo, que nós temos ter o exemplo de Abraão, que entregou Isaac no altar, o exemplo de Ana, que cuidou o filho um tempo e entregou para o Senhor, o exemplo de Esther, que foi uma intercessora do filho, né? O exemplo de Timóteo ali, que teve a avó e a mãe para ajudá-lo. Eu tive esse exemplo também da minha avó e da minha mãe para me criar no Senhor. Então, assim, a mãe pode educar o filho nos caminhos do Senhor, né? E daí, com o Senhor, ela consegue cumprir esse ministério, né? Amém. Então, irmãos, nesta manhã, você, mãe, né, que está assistindo, você, filho, que está assistindo este programa, ainda há tempo, né? Há tempo de você se voltar para Deus, para unir a tua família e para que todos os dias na tua casa sejam um dia da tua mãe, um dia do teu pai. Porque tem, né, ministérios que também, né, não são só de mulher física, tem o do homem, que hoje também desempenha muito papel de mãe na sociedade. Então, está na hora, ainda na hora, tempo de você buscar em Deus para refazer a história da tua família. Então,
no espaço Edificando Vidas, estamos recebendo a irmã Ieda, um grande exemplo de mãe, uma grande história de vida de mãe. E, irmã Ieda, como foi para conduzir estes filhos? Como foi, em que parte que a senhora teve que buscar mais a Deus? Que tempo a senhora buscava a Deus para se edificar e para poder transmitir esta força a seus filhos? Na verdade, né, eu tinha que buscar o Senhor 24 horas, né, para conseguir. E junto com isso também nunca ficar sozinha, sempre procurando uma liderança espiritual, participando na igreja, buscando em casa na palavra. Eu costumava dizer para eles que ser mãe, que quando a criança nasce, seja do ventre ou adotada, tem que vir um manual de vida já junto, que é a palavra. Então eu buscava muito na palavra aquela orientação de como tinha que conduzir esses filhos, né? Em muitos momentos a senhora precisou clamar a Deus, como era assim quando chegava um momento em que o financeiro, né, teria que buscar mais recursos para esses filhos. Como a senhora fazia, como seu esposo lhe ajudava? Nessa parte, o meu esposo e meus outros filhos, quando eu adotei principalmente, porque eu nunca adotei por ter uma condição financeira boa de poder adotar as crianças, ou ajudar ao próximo, qualquer um que precisava. Sempre foi assim, de não ter às vezes pão para os que eu tinha e tinha que trazer mais um. Mas assim, sempre a gente clamou a Deus e sempre Deus assim nos abençoou muito. De chegar num ponto de bater pessoas na porta, um exemplo, né? Um dia que eu tinha só arroz e a pessoa trouxe um bife para cada um e uma porção de maionese para cada um. Na hora do almoço nós sentamos, agradecemos a Deus, oramos e ia comer o arroz. Aí chegou e foi interessante que uma filha estava fora de casa e o bife dela não veio. Foi muito engraçado aqui. Olha que bonito, né? É a palavra de Deus se fazendo viva na vida desta mulher, na vida desta família. Que é nestas horas que a gente vê, né? A que Deus a gente serve, a gente busca, a gente clama por Ele. E ela e seus filhos que ali estavam, né, precisando, clamaram a Deus, mas não deixaram de lado de ajudar aqueles que bateram na sua porta. Ela tem um coração enorme, né? Quando a gente diz coração de mãe mesmo, mas mesmo na dificuldade da sua família, que ela já tinha, né? Uma família já tinha uma estrutura, só que sempre ela conseguia ajudar um pouco, naquele pouco dela, ela ajudava ainda os outros. Olha que bonito, olha que exemplo de vida, que muitos têm muito, né? E ainda querem mais e não ajudam ao seu próximo. E a irmã, mesmo dizendo que ela não era por ajudar, mas ela tem um coração na palavra, um coração de mãe mesmo. Mãe todos os dias, né? Mãe que ajuda essas pessoas, mesmo sendo mais velho, como ela adotou agora, ultimamente, vai fazer 1 ano, a Bruna, né? Que não é dela, não é biológica, mas é uma menina que é adolescente, uma menina que a gente está também lá na igreja ajudando, ela se fortalecendo e todos os seus filhos foram fortalecidos na palavra de Deus. Ela buscou, ela clamou. E teve outros momentos, irmã Ieda, que a senhora precisou, né, contar a sua história para Deus, dizer, Senhor, me ajuda, eu preciso, não tenho de onde vir a ajuda, né? É só de ti o meu socorro. Teve algumas vezes em Porto Alegre, ainda quando eu morava, nós morávamos numa casa de 2 cômodos e um banheiro. E eu tinha 3, 4 meninas, todas adolescentes, para acolher naquela época. Era muito engraçado, meu marido no supermercado enchendo o carrinho de absorventes, né? Todo mundo se admirava, porque tinha que ter essa provisão também, né? É verdade. E nós, naquela época, nós tínhamos que fechar eles dentro de casa e dormir no quintal. Nós dormia, tinha uma piscina vazia no quintal. Quando era muito frio, nós dormia dentro da piscina. E quando era calor, nós dormia, fazia uma cama, o pátio tinha muro em volta. Nós fazia como se fosse um quarto sem telhado, nós dormia ali. E tinha uma vizinha que passava quase a noite toda, ela era bem de vida. Em vez de dormir na cama quentinha ou chamar nós para dormir na casa dela, ela ficava na janela observando, apavorada. Jesus, e então né? nós passamos algumas coisas assim, né? Algumas etapas assim, de às vezes deitar à noite, só orar, agradecer a Deus, porque o café da manhã Deus ia providenciar. Quando a minha filha casou, uma delas, convidamos também, tinha 50 pessoas para comer e dormir na minha casa e não cabia. Deus usou um irmão para oferecer um lugar para dormir e nós tivemos a experiência do café, que eu comprei o café que eu podia comprar, pegamos um bule bem grande da igreja e eu passei café para aquelas 50 pessoas o final de semana todo e o café não terminou durante a